Afinal de contas, você saberia dizer qual que é a utilidade do muro de arrimo e quais são as principais diferenças que nós vamos ter entre o muro de gravidade e o muro à flexão? Neste vídeo, nós vamos comentar sobre esse tipo de estrutura e os principais materiais utilizados. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estruturas IBIM. Sou o engenheiro e professor Pedro Rodrigues. Provavelmente você já viu a estrutura de um muro de arrimo. Mas afinal de contas, para que serve esse muro de arrimo? Vamos tentar compreender a lógica desse tipo de estrutura. Pessoal, quando nós falamos sobre o muro de arrimo, você pode compreender o seguinte. Nós vamos executar esse tipo de estrutura principalmente em regiões com desníveis. Assim nós vamos segurar aquele solo e evitar principalmente a questão do desmoronamento. O muro de arrimo ele pode ter um formato reto ou quase reto para suportar a questão da pressão do solo. Assim ele vai ajudar a manter a questão da estabilidade em terrenos inclinados e prevenir o deslizamento. Agora que você sabe o principal conceito sobre muro de arrimo e para o que ele serve, você precisa compreender como que vai ser executado esse tipo de estrutura. Mas o principal ponto que você não pode esquecer é a questão da fundação que você vai utilizar aqui. Geralmente, o principal contato que nós temos é com aqueles paredões que nós vemos dos muros de arrimo. Seja em concreto armado, bloco, independente do material. E dependendo das características do solo, se aquele solo que nós temos ali ele é capaz de absorver os esforços transmitidos pelo muro, nós podemos utilizar uma fundação rasa. Caso contrário, nós temos que utilizar uma fundação profunda. Quando você pretende construir um muro de arrimo, você tem que fazer um levantamento de quais são os principais materiais que você vai ter ali na região que você pode utilizar para fazer a execução desse muro de arrimo, questão da mão de obra e principalmente qual que é o custo-benefício que você vai ter com aquela adoção daquela técnica que você vai utilizar. Aqui no caso dos tipos de materiais que nós podemos adotar, nós temos a alvenaria, que pode ser feito em tijolos ou até mesmo pedra. Esse tipo de técnica nós utilizamos principalmente quando nós temos muro de pequeno porte. Assim nós vamos utilizar principalmente em áreas urbanas e paisagística. Já um outro tipo de material que nós podemos utilizar é o concreto simples ou até mesmo o concreto armado. Como você já sabe, o concreto possui um excelente desempenho à resistência à compressão. Além disso, nós temos a sua durabilidade. Nós adotamos esse tipo de material quando nós necessitamos de uma estrutura mais robusta. Já uma terceira categoria de material que nós podemos ter são os elementos especiais. Dentro desses elementos especiais nós podemos colocar os gambiões, que seriam aquelas estruturas onde nós temos aquela tela de arame e dentro dessa tela de arame nós temos a disposição de algumas pedras. Um outro tipo de elemento especial que nós temos é o saco solo-cimento. Temos também a questão dos pneus que podem ser reaproveitados para fazer o muro de arrimo. Então há uma infinidade de materiais que nós podemos colocar, mas vai depender da disposição do local que nós vamos fazer a execução desse muro de arrimo. Um outro item que você precisa lembrar quando você pensar sobre muro de arrimo é qual classificação, o tipo que você vai utilizar. É o muro de gravidade ou o muro à flexão? Vamos ver esse primeiro. Quando você pensar sobre o muro de gravidade, é um tipo de muro de arrimo mais comum. Ele é caracterizado por sua capacidade de resistir aos impulsos horizontais do solo exclusivamente pelo seu peso próprio. De uma forma mais fácil de você compreender, quando nós falamos sobre o muro de gravidade, eles acabam segurando a terra apenas com peso próprio, sem precisar de esforços extras. Como o muro à gravidade eles são mais pesados, eles acabam criando um atrito com o solo, o que evita a questão do deslizamento ou tombamento. Mas Pedro, qual que seria a altura limite que eu poderia utilizar esse tipo de muro de arrimo? De acordo com algumas bibliografias, como o professor Waldemar Machete, que ele acaba mencionando que o muro à gravidade nós podemos utilizar com desníveis pequenos ou médios e com alturas inferiores a 5 metros. Como visto lá atrás, esse tipo de muro acaba permitindo o emprego de materiais alternativos e muitas vezes reaproveitando os recursos locais para reduzir a questão do seu custo. Mencionando as vantagens do muro de gravidade, ele acaba sendo mais simples a sua execução. E muitas vezes não é necessário a questão de armaduras ou grandes obras estruturais. Esses são dois pontos chaves que você precisa lembrar. Agora, falando sobre o muro de flexão, o que seria eles? O muro de flexão, pessoal, acaba sendo adotado a questão do concreto armado, que acaba resistindo à questão dos impulsos do solo por meio de flexão da sua seção estrutural. Parece muito técnico, mas vamos compreender
essa definição. Diferente do muro de gravidade, que acaba dependendo do seu peso próprio para a questão de estabilidade, o muro de flexão acaba utilizando parte daquele solo que ele vai se apoiar sobre a sua base para auxiliar na sua contenção. Nessa imagem fica fácil a compreensão esse conceito que nós temos aqui. Nós temos esse muro de flexão, nós temos a sua base aqui na parte inferior e nós temos essa parede aqui, onde vai evitar a questão do tombamento. E com base no dimensionamento que nós vamos ter, essa base aqui, ela acaba equilibrando com o peso desse solo que nós temos aqui. Isso acaba ajudando muito a ter uma estrutura mais esbelta e mais leve. Quando você pensar no muro de flexão, um dos principais formatos adotados em projeto é a questão do formato L. Justamente para ter essa configuração que eu te expliquei anteriormente, que quando você coloca o solo, nós temos a base ali, e isso vai ajudar na questão do tombamento, já que nós vamos ter um equilíbrio nessa estrutura. Deixa eu te perguntar, quais são as principais características desse muro de flexão? Você saberia explicar? Vamos ver isso agora. Como mencionado para você, o principal material utilizado aqui, nós temos o concreto armado. Quando você pensar em altura econômica, aqui uma altura de 5 a 7 metros acaba tornando viável esse tipo de estrutura. Quando você fizer o pré-dimensionamento, a base que você pode adotar é uma laje de fundação que vai ter uma largura de 50% a 70% da altura do muro. Assim nós vamos garantir um equilíbrio contra esse tombamento. Quando você tiver alturas superiores a 5 metros, já é bom você pensar em algumas estratégias para reforçar esse muro. Entre delas, nós podemos citar vigas de enrijecimento, contrafortes, tirantes ou até mesmo chumbadores. E aproveitando esse gancho do tema que nós estamos conversando aqui, nós temos que falar sobre estabilidade do muro de arrimo. Sempre quando você ouvir falar sobre muro de arrimo, você vai ouvir associado a questão da estabilidade. Mas o que seria isso? A estabilidade é um fator essencial para garantir a questão da segurança e durabilidade dessa estrutura ao longo do tempo. Independente se é muro de gravidade ou muro de flexão, você tem que fazer uma análise criteriosa para verificar a estabilidade do seu muro de arrimo. Assim nós vamos evitar falhas que podem comprometer a funcionalidade e a integridade da área contida no muro de arrimo. Quando você fizer uma análise da estabilidade, não se esqueça de verificar, fazer uma avaliação do tombamento, do deslizamento da base, da capacidade de carga da fundação, da ruptura global, que são pontos que você precisa verificar. E quando você fizer a verificação de cada um desses pontos, na literatura você vai encontrar algumas metodologias e métodos para verificar. Por exemplo, o método de Rankine, Kulob, o método das fatias para fazer verificação. Vai depender muito da bibliografia que você vai utilizar. Se você quer um vídeo focado nesse tema, deixa aqui nos comentários. Fazendo uma retrospectiva desse nosso bate-papo, as principais vantagens do muro de arrimo, nós podemos mencionar a simplicidade de execução. Dependendo do muro de arrimo que você for adotar, não vai exigir equipamentos sofisticados. Dependendo do muro de arrimo que você for adotar, se for de gravidade, aqui você vai precisar de uma grande dimensão e um grande espaço para fazer essa estrutura. Portanto, o muro de arrimo ainda é uma técnica muito utilizada, mas vale uma avaliação criteriosa antes de adotar. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a compreender sobre o muro de arrimo e suas principais características, e as diferenças entre o muro de gravidade e o muro de flexão. Não se esqueça de inscrever-se no canal, visitar o nosso site estruturasebim.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!